Irmãos, nós temos já há alguns domingos estudado textos da Palavra de Deus que nos falam a respeito do consolo do Senhor. Nós começamos no capítulo 40, na primeira vez que abordamos o tema, capítulo 40 do livro de Isaías, onde o primeiro versículo desse capítulo diz: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O Senhor, se fala que é para ser consolado o seu povo, é por duas razões, irmãos. Em primeiro lugar, porque o consolo é necessário. Porque onde há sofrimento, onde há angústia, onde há expectativa, é necessário que haja algum consolo, sobretudo porque também esses textos nos mostram que o consolo existe. Triste seria se para a nossa angústia, se para a angústia do povo de Deus, não existisse consolo. Mas nós temos visto que isso é verdade. Há consolo do Senhor. Na sequência desses estudos que nós vimos fazendo, nós chegamos também a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, onde a partir do verso 13, nós podemos ler o que disse o apóstolo Paulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E aqui nós vemos mais uma vez a citação de Paulo relativamente a consolai-vos, ao consolo que vem do Senhor. E aqui ele já estava mostrando que o motivo da consolação era a expectativa de que aqueles que morrem em Cristo não estão destruídos, mas estão aguardando um momento em que o próprio Deus haverá de chamá-los, assim como aqueles que estão sobre a face da terra, para o encontro do Senhor nos ares. Irmãos, nós temos mencionado o fato de que este encontro do Senhor nos ares, chamado de arrebatamento, aquele encontro das noivas prudentes com o rei, com o noivo que chega à meia-noite, que chega num tempo incomum. Nós sabemos, irmãos, que a igreja de Cristo não passará pelo juízo que está prometido sobre este mundo para aqueles que não creem em Jesus Cristo, não creem que Jesus é o Filho de Deus, não creem que a palavra dita, pregada por Jesus, tenha sido a palavra de Deus. No entanto, desde Deuteronômio, desde o Velho Testamento, que nós sabemos que já está pregoada pelo próprio Deus, que viria um juízo sobre todo aquele que não desse ouvidos ao profeta, semelhante a Moisés, que Deus enviaria. E esse profeta é Jesus. Nós, quando tocamos aqui no Apocalipse, nós no domingo passado lemos o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terceira parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Irmãos, nós podemos observar na vez anterior que esta mulher não representa Maria, mas representa Israel, e representando Israel, ela também é a mãe da igreja, porque de Jesus a igreja nasceu. E no texto nós vemos que o seu filho foi arrebatado para os céus, e nós podemos também observar com os irmãos que Jesus, ao sair da presença do Pai, nesse mistério que a palavra de Deus mostra, em que deixará o filho, o pai, a mãe e se unirá com a sua esposa, e serão os dois uma só carne, isso está representando, na verdade, é Jesus e a igreja. E é por isso que neste texto que aqui nós vimos, nós sabemos que o arrebatamento aqui se refere em verdade ao arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós comentamos também que em João 3,16, nós temos a palavra de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mais, quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Irmãos, nós sabemos que há por vir sobre esta geração, sobre esse povo que habita a terra neste momento, sobre esse período considerado o período da graça, que se inicia com a igreja e vai até o momento do arrebatamento, é o tempo do chamado, é o tempo em que o evangelho é o convite de Deus para que todo aquele que, mesmo sendo pobre e miserável, venha e compre sem dinheiro a salvação que Cristo Jesus tem oferecido. Mas há um tempo, e esse tempo termina. Esse tempo é conhecido na Bíblia como o tempo do fim. O tempo do fim, o fim deste período da graça em que o Evangelho é anunciado a todo homem. Deus de maneira alguma, irmãos, se esqueceu, deixou de lado as promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Contudo, o convite agora é para ser mais do que súdito do Rei Jesus. O convite que é feito hoje ainda é convite para nós pertencermos ao corpo da igreja, à igreja de Cristo, que é mais do que apenas uma súdita, mas é a rainha, porque aqui mesmo no livro de Apocalipse nós vemos escrito e descrito que nós viveremos e reinaremos com ele. Irmãos, a expectativa é essa. O consolo da palavra é esse. O mundo hoje está caminhando para um juízo cada vez mais profundo e mais apertado. O que nós temos visto acontecer, eu já tive a oportunidade de dizer, vou dizer novamente, a tendência, aquilo que a Bíblia nos mostra, é que isso não vai diminuir. Mas para nós não ficarmos desesperados, preocupados com todo esse juízo de Deus, é que nós estamos procurando ver na palavra o que estará acontecendo, o que está determinado. E assim nós vimos que o dragão, que é Satanás, o diabo, que tendo perseguido a mulher e seu filho, e tendo o seu filho, que é Jesus, e a igreja, porque os dois são uma só carne, tendo a igreja sido arrebatada, ele vai perseguir a mulher, ele vai perseguir a Israel. E nós sabemos também que o tempo do juízo sobre a terra é um tempo de 7 anos, porque isso está referendado, está dito, mencionado, comprovado no livro de Daniel, naquela parte do capítulo 9 que fala das 70 semanas de Israel. Nós sabemos que até agora Israel cumpriu 400
e 490, irmãos, menos uma semana, são menos 7 anos, dá 483, está certo a minha conta? Eu estou fazendo a conta errada. Mas faltam ainda 7 anos lineares, 7 anos lunares de meses, de 30 dias. E essa expressão aqui, durante 1260 dias, é exatamente uma expressão que coincide com outras partes da Bíblia que fala 42 meses e que representam exatamente a metade desta semana. Nós vimos então, já vimos aqui que o arrebatamento se dá para que a igreja fique fora do panorama do juízo, porque o julgamento de Deus não é para os que creem, é para os que não creram. E dentre eles está a nação israelita, que não aceitou o Messias no dia da sua visitação, quando ele, montado em um jumentinho, entrou em Jerusalém. Mas a palavra não para aí. E nós já lemos hoje, vamos ler de novo, a continuidade. O que vai acontecer, irmãos, depois do arrebatamento aqui na terra? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Eu gostaria de, nesse ponto, irmãos, ler aqui no livro de Daniel. Daniel no capítulo 11 ou 12, nós vamos localizar aqui agora. Daniel, capítulo 12. O profeta Daniel teve a revelação de todos esses fatos. No capítulo 12, o verso 1 do livro de Daniel, nós lemos essas palavras: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação e até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achar inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Irmãos, nós vamos fazer comentários sobre esse texto. Ele nos mostra muita coisa linda e maravilhosa, mas nós lemos esse trecho para frisar o que está no capítulo 12, no verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Mais abaixo os irmãos perceberam a expressão tempo do fim, e também os irmãos devem ter percebido na leitura que há uma referência a uma angústia como nunca houve na terra e nem haverá jamais. Isso significa que essa angústia será maior ainda do que foi a angústia que o dilúvio trouxe àquelas populações, aquelas pessoas que habitavam a terra, ao tempo em que o Senhor enviou o dilúvio como juízo sobre aquela geração. No entanto, irmãos, se nós também estamos lembrando o dilúvio, nós precisamos nos lembrar, ter em mente que o juízo não veio sobre a família abençoada de Noé, não veio sobre aqueles que pela graça de Deus haviam sido separados para o testemunho, mas a arca foi a utilização de Deus. A arca foi mandada por Deus ser feita. Noé cumpriu a vontade de Deus, os planos, o projeto de Deus minuciosamente, construindo aquela nave enorme. E através daquela nave, através daquela arca, o povo de Deus, a família de Noé, foi elevada acima do plano terrestre, onde o juízo de Deus iria acontecer. E foi terrível. Pessoas e pessoas morreram, todos morreram. Certamente que foi uma angústia tremenda,
Mas a palavra lida aqui no livro de Daniel nos mostra, irmãos, que um tempo pior ainda do que aquele, maior em sua desgraça do que qualquer outra coisa que jamais aconteceu ou acontecerá, vai ocorrer a partir do momento que a igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós lemos ainda hoje, na passagem de Paulo, afirmando aos Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares. Arrebatado aí significa que todos aqueles que são do Senhor e que não vão entrar em julgamento, porquanto creram em Jesus, serão elevados acima do panorama da desgraça, de tudo aquilo que estiver acontecendo. Há muitos anos atrás eu tive um sonho que me pareceu uma revelação. Mas, irmãos, eu me encontrava, e juntamente com muitas outras pessoas, não assentados em cadeiras, mas assentados assim, agachados no chão, em volta de um grande salão. O piso era como se fosse de um vidro azulado, brilhante, uma coisa maravilhosa. Num dos extremos haviam línguas de fogo, ou eram como se fossem águas coloridas, que se moviam. E era um ambiente muito agradável, muito bom. Todos estavam ali ao redor, muitas pessoas. Mas de repente eu me vi descendo, como se viesse pelo ar, devagar. E o que eu vi embaixo, irmãos, o que eu vi embaixo foi uma desolação. A única coisa de parecido com aquilo que às vezes eu já vi, são aquelas cenas, aquelas fotografias de Hiroshima ou Nagasaki, naquela destruição que a bomba atômica produziu. Eu vi aquela quantidade enorme de coisas queimadas e caído assim no canto de uma casa, assim com um semblante de dor, um semblante de angústia, de tristeza profunda, estava um amigo meu. E assim do meio do ar, onde eu estava parado no ar, eu disse para ele, o nome dele era Cláudio, eu falei: Cláudio, confessa Jesus como Senhor. E ele, que é de família espírita e nunca se interessou pelas coisas do Senhor, só se interessa por disco voador e coisas mais ou menos dessa natureza, ele virou-se para mim e só fez assim. E vi também um outro irmão, esse posso chamar de irmão. Esse eu não senti de falar nada com ele. Esse era o irmão que estava naquela ocasião envolvido com o espiritismo, mas Deus já o trouxe de volta. Talvez por isso, naquele momento ele estivesse numa situação difícil, mas eu não senti na visão de falar nada com ele. E eu fui recolhido de novo, irmãos, para aquele ambiente. Irmãos, eu dou graças a Deus por isso, porque eu sei que isso é uma visão desta situação, o que vai estar acontecendo nos céus. A paz, aquele encontro, aquele lugar lindo, colorido, maravilhoso, enquanto que aqui na terra a punição, o juízo de Deus vai estar ocorrendo sobre as pessoas que negam a Jesus Cristo e que voltaram as suas costas a tudo aquilo que o Senhor tenha falado. Nós sabemos que entre esses também estarão aquelas virgens loucas que quando chegou o noivo, quando disseram eis o noivo, elas estavam com as suas lâmpadas apagadas, porque não tinham azeite. Irmãos, o azeite eu entendo que seja o Espírito Santo de Deus, que está em nossos corações, é o selo de Deus, porque quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós fomos marcados, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Essas pessoas também estarão aqui na terra. Mas nós sabemos que os versículos, os capítulos posteriores trazem alguma esperança para esses se clamarem efetivamente ao Senhor. Mas eu não tenho, irmãos, nenhuma expectativa de que essas pessoas possam pertencer à igreja. Talvez o Senhor as leve, talvez o Senhor as tenha, talvez o Senhor as salve para um tipo de ministério, mas não serão parte da igreja, não serão esposa do Cordeiro, não viverão e reinarão os 1000 anos com Cristo na condição desse relacionamento íntimo que o Senhor e a igreja têm. Mas, irmãos, nós fomos lá no capítulo
12 de Daniel, para ver o nome de Miguel. Miguel, o arcanjo, aquele que a palavra de Deus mostra que é o que guarda Israel. Nós sabemos que no plano espiritual existem muitas coisas distribuídas. E nós sabemos que o anjo Gabriel foi levar da parte de Deus uma palavra para Daniel, mas o espírito, o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, uma potestade, impediu no plano espiritual a chegada, a vinda do próprio anjo Miguel, aquele mesmo anjo que mais tarde iria anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Mas ele disse: mas Miguel, o príncipe, veio em meu socorro, e com isso ele pôde chegar até lá. Nós também vemos em determinado contexto da palavra de Deus a pessoa de Miguel contendendo com o próprio Satanás por causa do corpo de Moisés. E naquela contenda ele disse uma palavra muito séria, porque ele disse para Satanás: o Senhor te julgue. Nós às vezes desrespeitamos as entidades, nos esquecendo, irmãos, de que vão ser julgados pelo Senhor, e não é da nossa parte. Nós não temos nada, na verdade, que estar ofendendo quem quer que seja, nem mesmo Satanás. Ele é o querubim ungido, a questão dele é com o Senhor. E o próprio Miguel, que conhecia tudo isso no plano espiritual, ele disse para Lúcifer: o Senhor te julgue. Essa é a posição correta com relação a essas entidades. Mas aqui o que nós vemos? Nós vemos que tendo Satanás, tendo o dragão, sido frustrado nos seus planos de destruir, de segurar a igreja, tendo a igreja sido arrebatada, ele vai perseguir exatamente a Israel, ele vai tentar destruir. E aí nesse instante, irmãos, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Os irmãos perceberam na leitura lá no livro de Daniel que o Senhor disse para Daniel que Miguel se levantaria no tempo do fim. Miguel não está neste momento lutando por Israel. Há a presença da igreja e do Espírito Santo aqui na terra. É função nossa estarmos cobrindo Israel com as nossas orações e com a intercessão do Senhor. Mas a partir do momento em que a igreja de Cristo não estará aqui mais intercedendo por Israel, aí então Deus solta as coisas todas para acontecerem de vez. E é por isso que houve peleja no céu. É uma batalha no plano espiritual que estará acontecendo. Miguel e os seus anjos pelejaram, não contra pessoas humanas, mas pelejaram contra o dragão. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Então aí que está o plano da luta. Também pelejaram, lutaram, guerrearam o dragão e os seus anjos, os demônios. Então é uma grande luta que vai acontecer em determinado momento. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Irmãos, observe que não se achou mais. Se não se achou mais é porque até então havia lugar deles no céu. E quando nós vemos no livro de Jó que os anjos, que até mesmo demônios, que até mesmo Satanás têm acesso à situação celestial onde Deus está, porque Deus virou-se para ele e falou: de onde vens? E Satanás disse: eu venho de rodar a terra, de circundar a terra, de andar por ela. E Deus disse para ele: viste o meu servo Jó? Os irmãos sabem dessa passagem da Bíblia, sabem que isso aconteceu. Isso prova que ele ainda tem acesso, ele ainda tem permissão de estar lá diante de Deus. Mas a partir deste momento de luta, após o arrebatamento da igreja, ele já não mais estará. Então ouvi, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra
e com ele os seus anjos. Alguém poderia perguntar, mas então por que Satanás e seus anjos ainda têm acesso às plagas celestiais, aos lugares celestiais? Irmão, nós sabemos que dentro do plano de Deus isso ainda é permitido. E na sequência, então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Irmãos, essa é a situação no momento aí, já que nós ainda não fomos arrebatados. Satanás ainda tem acesso à presença de Deus. E ele diariamente está lá, diariamente e toda noite também. Ele está lá relatando diante de Deus, interpondo um recurso contra todas as bênçãos que Deus tem para nós. Porque é a partir do nosso pecado que ele nos acusa. Irmãos, ele não nos acusa só de grandes pecados. Qualquer descuido, qualquer pequena coisa, ele leva contra nós. E nós temos que ter um extremo cuidado. Vou dar um exemplo para os irmãos de como que, se nós estivermos andando no Espírito, nós vamos estar atentos para coisas desse tipo. Essa semana, eu precisava parar em um determinado lugar, que minha filha ia fazer um pagamento. Eu parei o carro numa vaga. No meu momento eu vi que se tratava de um estacionamento, desses que a gente tem que usar aquele cartãozinho. Mas como eu não sabia se ela só ia e voltava, eu permaneci dentro do carro, aguardando. Mas eu pude perceber também que ali era um lugar muito procurado, era uma região médica, e muitas pessoas paravam ali. Então, irmãos, eu estava dentro do carro, não tinha ninguém ali para vir me cobrar, mas o que os irmãos acham? Diante de Deus, eu devia preencher um cartão que me custou R$2 e para colocar ali. O que os irmãos acham? Irmãos, por R$2, só se eu fosse muito sem juízo para permitir que o diabo fosse me acusar desse furto. Se eu entrar dentro de um supermercado e tiver lá em oferta, irmãos, bacalhau, os irmãos já viram como é que a gente vai lá e arranca pedacinho do bacalhau e vai ficando às vezes verdadeiros buracos num determinado pedaço de bacalhau? Isso é furto, isso é roubo. E por causa de uma ninharia, por causa de uma coisa que nada vale, por causa de uma palavra mentirosa que a gente fala em determinado momento, nós estamos fornecendo a Satanás material bélico para lutar contra nós e para interpor recurso diante de Deus, para que a bênção que o Senhor tem para nós não recebamos por causa desse pecado. E muitas vezes um erro desse permanece em nossa vida como um pecado não confessado, porque nós até esquecemos dessas pequenas coisas. Pequenas coisas para nós, homens, mas no plano espiritual são coisas tremendas. E basta uma brecha dessas para que o diabo nos destrua. Mas houve então essa festa. E foi expulso o dragão. Por que ele vai ser expulso neste momento, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Louvado seja Deus por isso. É porque não vai ter mais nenhum servo de Deus aqui na terra para que ele acuse. O júri acabou, a finalidade agora, o promotor tem que ir embora, o acusador não tem nada mais para falar, porque já estaremos com o Senhor, já estaremos livres desse tabernáculo, porque aqueles que morreram ressuscitarão, receberão um corpo diferente. E nós, os vivos, os que estivermos, como diz Paulo, até a volta do Senhor, o que formos arrebatados, seremos transformados. Essa transformação significa libertação desse corpo desse pecado, esse corpo que recebeu uma herança terrível do pai Adão, mas agora nós seremos apenas aqueles do Senhor. E é por isso, irmãos, que nós temos que estar alegres, nós temos que nos consolar com a certeza de que essas coisas acontecerão. Então ouvi grande voz do céu: agora veio a salvação,
o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. E no verso 11 diz assim: eles, pois, eles quem? Nossos irmãos, os servos do Senhor Jesus. Eles, pois, o quem? Esse o refere-se ao diabo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmãos, talvez até possa acontecer que se alguém empunhar um fuzil, apontar para o nosso peito e falar que é para nós confessarmos que Jesus não é ninguém, que Jesus não significa nada para nós, pode ser até que nessa hora, num arroubo de fé, de esperança e de coragem, nós não neguemos a Jesus. E uma bala atravessando o nosso peito, o nosso coração, nos leve à morte. Pode ser até. Mas em pequeninas coisas, nós abrimos mão da nossa convicção e da nossa fé e traímos a Jesus. É falha no testemunho. Então vejam, irmãos, que aqui o que está escrito é, primeiro, o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, mas também a palavra do testemunho é algo básico e fundamental. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus para sermos testemunhas de Jesus e não para negarmos e envergonharmos o Evangelho. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmão, Satanás sabe de tudo. E isso vai acontecer, e ele vai perseguir efetivamente. Nós vamos ter a oportunidade, irmãos, de a partir deste ponto, estudarmos ainda mais a palavra de Deus, e vermos das coisas que estão por acontecer neste mundo, para glorificar a Deus pela libertação, louvar a Deus porque nós não vamos estar aqui na terra quando Satanás estiver aqui com plenos poderes, porque quem segura o diabo, quem não permite a manifestação do homem, do mal, o anticristo, é o Espírito Santo de Deus que está na igreja. É a igreja com o Espírito Santo de Deus. Mas a partir do momento que a igreja for arrebatada, não haverá mais quem impeça as manifestações terríveis de Satanás aqui na terra. É por isso que ele diz, a palavra diz: ai da terra e do mar. Irmãos, não é o mar, esse mundão de água salgada que tem aí, que a gente gosta de no verão dar uma chegadinha lá. Esse mar aqui se refere à humanidade. Ai da terra e da humanidade, daqueles restantes homens que aqui permanecerem, porquanto a presença desesperada do diabo é no sentido de destruir a terra, e é no sentido também de destruir essas pessoas. Para esses não há esperança. Para esses, inclusive Israel, é um momento chamado na Bíblia de angústia de Jacó. Mas para nós, irmãos, vamos ficar na alegria e na paz, e na bênção de saber que seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. De que no momento em que formos arrebatados, que formos para o nosso lugar, junto ao Senhor Jesus, o Senhor estará expulsando, Miguel e seus anjos estarão pressionando essas tropas do mal, e eles serão projetados exclusivamente na face do planeta Terra, porque aqui se dará, aqui vai ser o panorama desse período em que os homens serão julgados pelo fato de não terem aceito ao Senhor. Nós somos libertos, nós vencemos a Satanás pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, mas também pela palavra do testemunho que as nossas vidas estiverem dando. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos verdadeiramente sermos testemunhas do Senhor Jesus aqui sobre a terra.
que nós possamos, através da nossa vida, se possível também com as nossas palavras, se possível e com as nossas ações, que nós possamos dar testemunho de que somos do Senhor Jesus, de que nós não estamos misturados àquilo que não pertence ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, louvado e glorificado seja, Pai, o teu santo nome. Senhor Deus, nós queremos te suplicar que tu despertes, ó Pai, em nós a alegria da salvação, ó Deus, para que nós possamos, Senhor, armados de toda a armadura de Deus, lutarmos, ó Pai, lutarmos e testemunharmos que só Jesus salva, de que Jesus Cristo vale a nossa vida, de que o sangue de Jesus que nos comprou, derramado na cruz, era verdadeiramente vida para nós, Senhor Deus. Abençoa cada um de nós aqui, ó Pai, nós possamos ser cada vez mais melhores, ó Pai, e que os problemas do nosso cotidiano, os nossos problemas da nossa vida, Pai, não subam ao nosso pensamento de tal maneira que nós nos esqueçamos da glória, ó Deus, que nos está reservada. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos.